Oi, gente, muito bom dia, 11h36 da manhã, hoje é segunda-feira, 28 de fevereiro, o SBT Rio está começando e já falando de praia, sol, mar, dia quente, eu aqui, gente. Alguém pega minha sunga de praia azul celeste lá no carro porque eu tenho que ir pra praia. Olha só, olha a musiquinha, acompanha comigo aí. Ó, garoto. Antes de ir pra praia lá, o pessoal tá errado do Cabo agora, o Branca Letícia de Andrade, se preparando pra ir pra Cabo Frio andar de lancha. E eu aqui. Tudo bem que tem ar-condicionado, né? Você não, ninguém sai daí que quando acabar aqui, eu vou na Barra, praia e depois vou partir, porque é Arraial do Cabo, Cabo Frio, lancha. Aí eu tô lá, não é verdade? Olha que imagem bonita, gente, ó. Eu sinto em dizer, mas vai ter sol, né? Pode falar que vai chover só em Arraial do Cabo, pro pessoal não sair de casa? Lá tem piscina, gente. Mas olha só, gente, ó, o pessoal tá na praia. Tá bonito o dia, hein? O mar calminho, olha só. Mar de brigadeiro, assim, Branca? Mar de brigadeiro, gente. Um espetáculo, né? Tá todo mundo ali. Tem alguém de fio dental, gente? Não sei não, hein? Ah, meu Deus. Vê se minha irmã tá ali, gente. Ela é da igreja, não pode não, hein? Olha só, gente. Então a gente vai pra praia do Leblon conversar com a mãe do meu pequeno príncipe, Mônica Chagas. É Mônica que tá andando ali, gente? Parece Mônica, mas não é não. Mônica Chagas, cadê? Mônica Chagas, eu achei que você estaria de biquíni, garota, arrebentando, mas o Bruno com certeza não ia deixar. Mônica, bom dia, meu amor. Tem bastante sol aí, agora tá quente, né, gente? Muito quente, Caio, mas o Bruno ia deixar assim, como não? Imagina, tá na praia sem biquíni? Obviamente que ia deixar, e não tem essa de deixar ou não, né, Caio? Eu mando no meu corpo, não é isso? Caio, tá muito quente sim, previsão do tempo, a máxima para hoje é de 36 graus. O Rio de Janeiro é a capital mais quente do dia, né? De hoje, de segunda-feira. Hoje é segunda, né? Segunda-feira, trabalhei ontem, domingo, tô me perdida. Capital mais quente aqui de segunda-feira, desse carnaval aí. Esse carnaval com cara de não carnaval, mas carnaval, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, mas sensação térmica chegando a 40 graus, muito quente. Ô Caio, quem vier pra praia, né? Vamos mostrar, Milton. Quem vier pra praia, trazer o protetor solar, né? Tem que se proteger porque o sol tá muito forte, não tá aquele vento. Como você falou, o mar tá muito calmo, não tem onda. Então é aquele dia que você vai trazer a família toda, vai ficar na praia o dia todo, curtindo o solzão, curtindo a água. Então assim, Caio, quem puder, né? Você já falou que depois daí você vai pra Barra curtir, então quem puder, venha, porque o dia tá muito quente, tá gostoso demais pra curtir. Quem tá de folga já tá aqui, né? A gente ainda não, depois, quem sabe, né, Caio? Mas muita gente aqui, policiamento reforçado na praia, né? A expectativa, na verdade, a Polícia Militar disponibilizou mais de 8.000 policiais para fazer o patrulhamento aqui na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, a gente está num feriado de carnaval, apesar de não ter folia na cidade. Mais de 8.000 policiais agindo aqui para controlar a cidade do Rio de Janeiro. Os hotéis estão cheios. Aqui no Rio, 78% dos quartos dos hotéis estão lotados, sendo que aqui no Leblon, onde a gente está, é de 86% os quartos reservados aqui, só aqui no bairro do Leblon, Caio. Então, como você vê, tem muita gente curtindo a praia nessa segunda-feira, Caio Alex. Eu tenho certeza que Brunão, seu marido e Bentinho já estão mergulhando aí na praia do Leblon enquanto você trabalha. Fala a verdade. Agora, doutor Carregosa já preparou aqui, mas a galera do estúdio, tirando um que eu eliminei da minha vida, mas daqui a pouquinho a gente vai pra aí. Sabe por quê também, gente? Ô, Mônica, só pra você entender como é que estão as coisas, ó, nesse final de semana também tem muita gente na praia, a praia lotada, hein? Coloca as imagens aí pra eu dar uma olhada, olha só, gente. Essa aí é a Praia do Leme, era muita gente, alegria, mal dava pra ver a areia. O policiamento foi reforçado em toda a orla. Claro que é muito importante as pessoas prestarem atenção ainda, por causa do coronavírus, o pessoal não se aglomerar, mas naquele local aberto você sabe, dá pra andar sem máscara. E a praia, gente, não adianta, tem sol, tem que ir pra praia. Anderson Brilhinho veio com uma sunga de praia trabalhada no glitter, né? Já o Ricardinho tá apaixonado. Como é que é o nome dela, cara?
Cíntia, Ricardo falou que ele mandou um beijo pra você e te ama, gente. Doutor Carregosa também está preparado para ir pra praia comigo daqui a pouquinho. Agora, tem muita coisa nesse programa, coisa boa hoje, hein? Só lembrando a vocês, gente, que, ó, apesar da Prefeitura do Rio ter cancelado os blocos de rua, muitos foliões curtiram o final de semana em eventos clandestinos e as festas particulares autorizadas. O cenário na Marquês de Sapucaí foi diferente do habitual nessa época do ano. Os desfiles na Passarela do Samba foram adiados para abril. E o repórter Daniel Penafirme, o cara que manda em Cabo Frio, traz pra gente a partir de agora, na tela. Os blocos de rua foram proibidos na cidade do Rio, mas esses foliões ignoraram a determinação da prefeitura. No centro da cidade, na rua Teófilo Otoni, essa turma curtiu o final de semana fantasiado ao som de muitas marchinhas de carnaval. Uma multidão tomou a escadaria da Câmara dos Vereadores e a Praça da Cinelândia na noite de sábado. Enquanto a Secretaria de Ordem Pública realizava patrulhamento pela cidade, os blocos clandestinos burlavam a fiscalização. Nos vídeos postados nas redes sociais, é possível ver policiais militares nesse local, mas os agentes não impediram e nem dispersaram a turma. Aqui na Avenida Marquês de Sapucaí, a Passarela do Samba, portões fechados, arquibancadas e camarotes vazios, sem samba, sem nada. Os desfiles foram adiados para abril, por causa do receio das autoridades de uma eventual explosão de casos da Covid-19, com a variante Ômicron circulando por aí. Mas, curiosamente, os bailes e eventos privados de carnaval podem acontecer normalmente. A festa num clube da Zona Norte do Rio teve muita gente em clima de folia. Na capital fluminense, o uso de máscara já foi liberado em áreas externas. Nosso samba rola aqui dentro com todas as normas de segurança, vacina, álcool gel. O meu segurança não deixa passar. Se não tiver a vacinação, ele não deixa passar. A gente não tem esse jogo de cintura, não. Segundo a Associação Brasileira de Eventos 2022, deve registrar 55% menos festas de carnaval do que 2019, quando ainda não havia pandemia. Segundo este infectologista, o cancelamento do carnaval de rua e o adiamento dos desfiles na Sapucaí não são medidas tão eficazes para conter a disseminação da Covid-19 se festas em ambientes fechados estão liberadas. O risco maior de contaminação, de transmissão, né, é dentro de ambientes fechados. Né? E as pessoas, enfim, num baile de carnaval, numa festa, num show, né, elas vão estar, enfim, muito certamente não usando máscara, cantando, bebendo, né, de maneira que a possibilidade de transmissão do vírus via aérea, né, é muito maior do que num ambiente aberto. Com certeza a gente tem que se preocupar, porque por mais que a gente queira ir pra rua brincar o carnaval, eu me lembro que eu estava lá em Real do Cabo, né? Voltei ontem e a avó da Anitta, minha amiga, Simone Aparecida, falou: Caio, a gente tem que curtir o carnaval. Eu falei: meu amor, tem que ser com máscara, tem que ser com distanciamento, porque tem muito idoso na rua, a gente quer curtir o carnaval, porque desde que começou essa pandemia, o que mais a gente vê aqui é o quê? As pessoas trancadas dentro de casa. Por isso que a gente está vendo esse mundaréu de gente indo para a rua aí, tentando se divertir. Só que eu acho que a gente ainda tem que se preocupar com a gente mesmo. Por mais que os índices estejam baixando, ok? A gente não tem tanta gente internada, só que a variante Ômicron está aí. E a gente sabe que podem vir outras variantes, isso também preocupa a gente. Claro que eu quero ver essa imagem todo dia na tela aí, muita gente curtindo o carnaval. Só que no momento em que os especialistas falarem, hoje a gente pode curtir o carnaval com segurança, ok? Eu queria muito estar na rua brincando, colocando fantasia, me divertindo, dançando até o chão. Só que eu fico assim, será que eu vou levar alguma coisa para casa? A minha mãe que é de idade, tia Naína, o pessoal, o que eu devo fazer? Isso é muito importante. A gente percebe que a prefeitura aqui no Rio de Janeiro tem trabalhado também para evitar que esse tipo de aglomeração possa acontecer. Ali os blocos que nesse momento eles não podem estar nas ruas, por exemplo. E o que está sendo feito para tentar resolver essa situação? É por isso, olha só, eu vou lá conversar com a repórter Mônica Chagas ao vivo para trazer mais detalhes a respeito disso, né, Mônica? Eu acho que a gente precisa falar também da questão da segurança da população.
A gente quer brincar? Quer brincar. Quer curtir o carnaval? Quer curtir o carnaval. Mas com segurança, não é isso, Mônica? É isso mesmo, Caio. Se fosse 2020, aqui a Praia do Leblon estaria lotada de foliões, pessoal com purpurina. Eu já estaria cheia de purpurina, mas não pode, né? A prefeitura proibiu os blocos de rua, né, por uma questão de segurança pública, né? Até por conta, na verdade, da Ômicron, né? Então, assim, a gente tem que pensar, sim, que a gente ainda está numa pandemia. E por conta disso, a prefeitura intensificou o número de agentes da segurança pública, da ordem pública na cidade para ir contra esses blocos clandestinos, né? Por exemplo, esse final de semana, 8 blocos, a Secretaria Pública conseguiu dispersar 8 blocos no final de semana. A gente está ao lado do secretário municipal de ordem pública, o Breno Carnevale, que vai falar, são mais de 1.200 agentes atuando para tentar controlar, né, a situação aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Bom dia para o senhor, secretário. Bom dia, bom dia. É muito importante destacar que a gente está fazendo esse trabalho de fiscalização e ordenamento da cidade, contando com mais de 1.200 agentes, entre guardas municipais e agentes da Secretaria de Ordem Pública. A cidade está cheia, né? Muitos turistas aproveitando o Rio de Janeiro, muitos cariocas aqui ficaram. Então, nós estamos intensificando as ações nos principais pontos turísticos, onde as pessoas estão frequentando, nas orlas pela cidade e também na vida noturna, né? Nos bares e no restaurante, nesse entorno, para que as pessoas possam ir e vir com tranquilidade, para que a gente consiga organizar o espaço público com ações de ordenamento. Então, na praia, por exemplo, a gente fiscaliza a venda de garrafas de vidro nas areias, que são proibidas, o que acaba servindo para prevenir qualquer tipo de violência. E com relação à proibição dos blocos, nós temos essa proibição. É importante destacar que a Secretaria de Ordem Pública desmobilizou aproximadamente 8 blocos, mas com relação a esse assunto especialmente, a gente pede sempre a colaboração das pessoas, né, a conscientização. Nós estamos nos pautando pelo diálogo com relação a essas pessoas que insistem em descumprir as regras. O mais importante é que a cidade está reagindo bem nesse momento de cidade cheia, tempo aberto. A gente teve jogos importantes do Campeonato Carioca no estádio Newton Santos, ou seja, são várias frentes de atuação que a Secretaria de Ordem Pública está tendo. E o importante é que a cidade está reagindo bem. Nós não tivemos maiores transtornos com relação a esses movimentos espontâneos, que o carioca tem o carnaval no DNA, mas é preciso, obviamente, nesse momento, um pouco mais de consciência, e por isso a gente está pautando a nossa ação pelo diálogo, pela conscientização. Doutor Breno, é o Caio falando aqui do estúdio. Como é que o senhor vai? Tudo bem, querido? É muito importante, Caio, secretário. prazer falar com você, com os telespectadores. Tudo bem, graças a Deus. Com certeza, né? É muito importante também, secretário, esse trabalho que vocês estão fazendo, principalmente para a gente conseguir dispersar esses blocos, porque a ordem da prefeitura nesse momento é não ter blocos, ok? Mas nós temos também festas aí particulares, festas autorizadas, já que o pessoal tem que entrar ali com tudo, carteira de vacinação, comprovar tudo isso e tudo mais. Mas nós já temos aqui no município do Rio de Janeiro, basicamente mais de 80% da população vacinadas, não é isso? Ou seja, então por que não ter os blocos na rua, doutor? Já que a gente tem ali as pessoas, muitas delas vacinadas, as pessoas querendo curtir o carnaval, e quem não tem dinheiro para bancar uma festa privada, ela vai querer ir para o local público. Ou seja, como explicar isso para a população na hora que vocês vão chegar lá e falar que não pode ter aglomeração, uma recomendação da prefeitura para se tomar cuidado? Só que tem as festas particulares, onde as pessoas estão ali chegando com o passaporte da vacinação, só que a gente já sabe que no Rio de Janeiro, mais de 80% da população, essas pessoas já estão vacinadas, não é isso? É importante destacar que os eventos autorizados, né, os eventos particulares, eles estão autorizados. O carnaval, né, na forma como a gente conhece aqui no Rio de Janeiro, é uma festa absolutamente tradicional que move multidões para a cidade. Então ela exige um planejamento especial, né, tanto do ponto de vista da ordem pública como de outros serviços do município. E esse planejamento, essa decisão foi tomada com base em critérios científicos, né, que no momento em que ela foi tomada, não era possível cravar que seria viável realizar o desfile dos blocos pelas vias. Então esse planejamento, ele não haveria tempo hábil para realizá-lo. Então, até pelo ponto de vista
também da ordem pública e até da viabilidade da festa popular, né, essa festa precisou ser adiada por esses motivos. Mas a gente repete que as pessoas podem permanecer em via pública, né, não há que se falar em nenhum tipo de toque de recolher, pelo contrário, mas a gente pede a colaboração das pessoas para que não fechem vias públicas, não prejudique a locomoção das pessoas que estão na cidade, dos veículos nas grandes vias, e a gente está trabalhando para manter a cidade com ordenamento, com tranquilidade, para que as pessoas possam aproveitar, seja nos pontos turísticos, seja no estádio de futebol, seja nos eventos particulares ou nas praias, para que essas pessoas possam aproveitar a cidade com tranquilidade. Não, com certeza, secretário Breno, eu entendo isso, e se é uma determinação da prefeitura, tem de ser cumprida, ok? Se não pode ter bloco, não pode ter bloco, ok? Está pontuado no Rio de Janeiro e nos demais municípios do estado, onde os prefeitos determinaram que não vai ter carnaval, não vai ter bloco na rua. Entendo isso. Eu queria até muito que o secretário municipal de saúde, o Sorães, pudesse estar no Skype aqui com a gente, até para que eu pudesse, sabe, secretário, explicar aqui para a população que me pergunta para a Branca, o doutor Carregosa, tipo, ué, mas por que o pessoal lá no fechado pode caro pra caramba e aqui no barato não pode? Ok? Porque as pessoas querem ir para a rua. Por mais que a gente precise ter a consciência de que, gente, tem a Ômicron, isso, aquilo, só que quando a gente dá a notícia de que os índices estão baixando e essas pessoas estão no local arejado, aberto, tudo bem que o pessoal está aglomerado, mas no local fechado também está aglomerado, gente, não está? Ah, tem o passaporte de vacinação, mas a prefeitura já falou que mais de 80% da população já foram vacinados. Ok, então vamos poder explicar isso para a população para que as pessoas não fiquem contra aquilo que eu acho que é certo. O que eu falo que é certo é que a prefeitura determinou que não pode ter bloco, vocês da CIOP vão lá e vão fazer isso para poder cuidar da população. Só que a população também vai querer respostas. Ok? Essa imagem, no momento que a gente fala de pandemia, me preocupa. Só que eu estava conversando antes de vir para cá com a Rafaela Coutinho. Rafaela, Caio, eu falei com a assessoria de imprensa, o pessoal me lembrou que as pessoas estão na rua, nem todo mundo precisa estar de máscara, mas tem que ter um certo distanciamento. Houve realmente a diminuição aí do número de infectados. Legal, eu entendo isso. Só que naquele momento, e quando a gente fala que não pode ter bloco, não pode ter isso, não pode ter aquilo, e quem não tem dinheiro para pagar uma festa dessa cara, não pode ir porque lá pode entrar com passaporte, aí eu tenho que fazer o questionamento. Então, o doutor Carregosa está aqui com a gente hoje no estúdio, Marcelo Carregosa, até é interessante, Carregosa, para a gente poder abrir esse diálogo, para que quem esteja em casa consiga falar, aquela visão do doutor Carregosa também é interessante. Na sua visão, como é que o senhor vê isso? Só boa tarde a todos, boa tarde ao Breno, para explicar mais ou menos como funciona, que o pessoal de casa obviamente não sabe como funciona o inteirinho das ocorrências. Primeiro que a gente tem uma situação atípica sanitária. Então, até os 45 do segundo tempo, você não tem como tomar uma postura se pode ou não pode ter o evento. E aí o que acontece? Como funciona o carnaval? O carnaval, você tem um ano de planejamento. Por mais que pareça, entre aspas, uma confusão, ele tem que fazer todo um planejamento, desde quanto o caminho que os blocos vão fazer, o percurso, o tempo. Porque o que acontece? O bloco não pode passar perto de hospital, não pode passar perto de bombeiro, de polícia, porque se tiver alguma emergência você vai travar. Você tem que fazer um cálculo de quantos policiais e guardas municipais são por pessoas em cada bloco e como vai ser esse deslocamento deles. Então é toda uma logística que você tem que fazer que demora muito tempo para você preparar. E o que acontece? Você ainda tem medidas, querendo ou não, sanitárias que têm que ser tomadas. Então, quando você faz um evento privado, a responsabilidade do evento é de quem está fazendo. Ele vai seguir os protocolos, ele tem a licença, e se ele não seguir, a prefeitura vai chegar lá, o doutor Breno vai chegar lá e vai fechar o evento. O problema é que quando você tem medidas sanitárias e você não pode fazer esse planejamento, que é o caso da via pública, você cria uma situação que realmente é meio complicada. Não só da Prefeitura do Rio, mas todas as prefeituras estão fazendo isso, porque elas têm medidas que elas têm que cumprir, de não fomentar, inclusive, a aglomeração, e esses blocos vão aglomerar, sem todo esse planejamento que você não pode fazer tendo essas medidas, e é um planejamento muito complexo, não é? A gente chama que são os POPs, né, que são os protocolos operacionais, e são integrados. Então, são todas as instituições que se unem para fazer todo esse planejamento de efetivo, de como vai ser os horários e tudo mais,
vai ter que chamar, primeiro a prefeitura faz, é chamar os blocos, ver o que todos os blocos têm, ver como vai ser todos os protocolos. Por isso que o pesadelo da prefeitura e o pesadelo de carnaval, e o doutor Breno vai poder falar, são esses blocos que não têm autorização. Por quê? Você não tem controle do que pode acontecer. Quando não dá um problema, beleza, foi um bloco legal, mas na hora que pode dar um problema, pode ser um arrastão, aqui é Rio de Janeiro, pode ter um arrastão, pode ter alguém pisoteado, pode ter uma confusão, uma bomba pode estourar lá. E aí, quando você não tem um bloco com planejamento, a coisa pode sair de controle de uma forma que as pessoas não têm nem ideia, que vai sair gente morta, porque não teve o planejamento necessário. Em cima disso que o senhor falou, o doutor está aqui também ainda, né? O secretário Breno Carnevale, acho que isso foi muito importante que o Carregosa trouxe para a gente aqui, essa questão dos blocos que não teriam autorização e que mesmo assim viriam para as ruas. Bem que hoje a gente sabe que até os blocos que eles poderiam ter autorização não poderiam estar na rua. Esses acabam sendo problemas que vocês da FCOP acabam enfrentando também aí na rua, no momento em que não pode ter bloco, mesmo aqueles que seriam autorizados não podem vir para a rua, só que aí vem aquele desautorizado e que acaba ferrando tudo, né, Breno? Pois é, aproveito para mandar um abraço aí para o meu amigo Dr. Carregosa e aproveito também para agradecer, né, aos blocos tradicionais que não desfilaram, que compreenderam, né, a necessidade da gente esperar um pouco mais para a realização do carnaval, estão colaborando com o poder público, isso é muito importante para a gente e isso só reforça o quanto a população carioca ela tem compromisso com a coletividade. Então as pessoas, elas podem sair às ruas, né, elas podem ir para as praias, para os pontos turísticos, como eu falei. Agora, o que a gente pede é que efetivamente não haja o desfile dos blocos, o que está sendo respeitado hoje, a realidade da cidade. A cidade responde bem à lotação máxima dos hotéis, responde bem à quantidade grande de turistas e cariocas que estão na cidade, né, com tranquilidade, com organização, e não há que se falar em blocos de carnaval, como a gente costuma ver no carnaval tradicional, né? Evidente, ainda há aqueles que insistem em descumprir as regras, por isso a nossa equipe, né, atua no sentido de desmobilizar essas pessoas. A gente também está com a parceria com a Conlurb, aplicando multas do lixo zero para as pessoas que poluem a nossa cidade, e a Secretaria de Ordem Pública, junto com a Guarda Municipal, com esses 1.260 homens, vai continuar fazendo esse trabalho de reforço no patrulhamento, na organização do espaço público, para que a gente possa ter um feriado com tranquilidade aqui no Rio. Você que está acompanhando o SBT Rio sabe que pode participar com a gente aqui, utilizando a hashtag SBT Rio no Twitter. A sua pergunta ou a sua opinião a gente vai colocar ali. Você viu agora há pouco, o colega colocou, festa privada, pode, e a festa público não pode? Tá ali, ó. Olha lá, alguém tinha festa particular, pode, a outra não pode. Eu questionei isso aqui. Olha, o secretário, é muito importante, eu até queria muito que o doutor Sorange pudesse estar com a gente aqui para tirar algumas dúvidas da população, né? Isso seria muito importante. Mas eu volto a falar com o senhor também, o secretário, porque é um trabalho árduo, vocês têm que explicar para as pessoas que elas não podem estar ali. O senhor disse algo interessante agora, as pessoas podem estar na rua, curtindo aí os festejos, mas o bloco não pode. E isso é importante a gente passar para a população. Curtir na rua pode, bloco não pode. Perfeito. É muito importante destacar que a Prefeitura trabalha justamente para isso, para as pessoas terem a tranquilidade de sair às ruas, com as ruas organizadas, com o trânsito fluindo bem, inclusive nos acessos aos eventos particulares, e destacar, né, que nós temos um planejamento operacional reforçado para esse período e graças a Deus a vacina, né, está permitindo que a gente tenha um ano de 2022 diferente do ano de 2021, com mais tranquilidade, com mais capacidade de diálogo, e a gente reforça a importância da população e fica aqui o nosso pedido para que a população colabore, tenha essa consciência, reforçando o compromisso do poder público em prol da população. Opinião do telespectador falou, o pessoal pediu, né? A prefeitura pediu para deixar o bloco em casa, mas o pessoal veio com o bloco para a rua. Mas, não pode. A recomendação da prefeitura é que não pode. Secretário, obrigado por sua participação aqui no SBT Rio. Saiba que toda vez a gente conta com vocês aqui, até para levar essas explicações para o povão. E atenção, hein? Tiver bloco na rua, por favor, secretário, não deixa não, porque a gente sabe que nesse momento não pode. Meio-dia. Olha só, gente, um pescador desapareceu depois de cair no mar do Recreio dos Bandeirantes. Imagens na tela.
O domingo foi de buscas, claro. De acordo com testemunhas, Anderson Corrêa da Silva pescava com um casal de amigos nas pedras do Mirante do Roncador na tarde de sábado, quando desequilibrou e caiu no mar. Os salva-vidas estão utilizando jet skis para tentar encontrar o Anderson. Aquela situação carregosa, a gente sempre fala, mar não tem cabelo, mar é só para peixe, não adianta tentar arriscar. Não sabe nadar, não vai. Eu brinquei agora aqui que o pessoal vai andar de lancha lá em Cabo Frio, mas toda vez que eu vou único assim. Eu pego o macarrão, enrolo, ponho colete, ponho tudo. Eu sou o único que eu já falei. Se afundar, eu tô lá no SBT Brasil falando, aconteceu isso, não sei o quê. Eu sou desesperado, eu sou. Não, as pessoas às vezes menosprezam o que é a natureza. A natureza não é uma coisa simples, assim, tem que tomar cuidado porque acidentes acontecem. Obviamente, você não vai deixar de fazer algumas coisas, é o bom senso. Então, o bom senso nessas horas tem. Então, você sabe, perto de pedra, tu tem aquele limo que escorrega. Se você está do lado de um local que você pode cair e morrer, você evita estar nesse local. Agora, por exemplo, calor. Então, o que começa a ter esses problemas de calor? Por exemplo, açude. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o chão do açude embaixo é tipo areia movediça. Então, as pessoas acabam morrendo porque mergulham, ficam presas lá embaixo e não conseguem subir. Rio, tem que tomar cuidado com tromba d'água, em épocas de chuva. Então, tudo isso você tem que ter cuidado. Praia, tem que ter cuidado. Se não sabe nadar, não tem que ter. Não estou falando que você não tem que fazer, não tem que aproveitar, ou tá quente e tudo mais. Mas a questão é um bom senso. Também, assim, a nossa vida vale muito para a gente perder, às vezes, numa besteira, sabe? Numa falta de atenção, porque faltou bom senso, entendeu? Então é isso, você está numa encosta de pedra, de frente para o mar, que tem um quebra-mar violento, que, como você está vendo nessa imagem, você tem que ter um cuidado redobrado, de preferência até evitar ir, né? Ou se você vai, você tem que ter aquele sapato especial que evita você deslizar, tudo mais, porque acidentes acontecem. A gente pode ficar a vida inteira fazendo local, mas uma hora pode cair, só precisa acontecer uma vez para você morrer, né? E um outro detalhe, tá? Tem muita gente, a Mônica Chagas mostrou aqui com imagens do Milton Rocha, o vovô Miltinho, do pessoal na praia, praia lotada. Só que o pessoal começa a guarimbar ali, ó, tomar todas, traçadinha, rabinho de galo, tipo Tchanaína, aquele pessoal, toma tudo, aí esquece a criançada que vai lá para dentro, acaba se afogando. Ou o mais abusado, que mesmo bebendo vai para dentro d'água. Ou aquele que acha que é nadador profissional, tipo os meus filhos, quando eu estou na praia gritando igual um desesperado, que vão lá, acham que sabem nadar, que eu faço escândalo na praia para tirar todo mundo lá. Só que na hora H tem problemas. O nadador profissional se afoga na praia? Não, mas eu falo sempre o seguinte, que é as Caio e Tamires e Ana Carolina, tá ouvindo, né? Que eu chego lá, eu já falo assim, ó, sai da praia que papai tá aqui. Passa vergonha, ninguém fica na água, ninguém fica. Mas sabe por que tem que fazer? A gente não pode levar mais trabalho o pessoal do Corpo de Bombeiros, pro GEMAR. Por quê? Tem um problema ali, teve um naufrágio, alguma coisa, o cara tá pra trabalhar. Só que, gente, o pessoal abusar na praia não dá. A gente tá vendo um sol ali, tá bem quente, o pessoal do biquíni, última categoria do fio dental, vai pra lá, só que na hora H esquece, vai pro mar e é afogado. Não dá pra brincar. Exatamente. Aqui a gente não é fiscal do que a pessoa vai fazer da vida, o que decide fazer da vida, né? Cada um tem direito de fazer o que quiser. Mas é cuidado. E aí a gente fala, bom senso sempre é o que salva vidas, às vezes é o bom senso. É isso, é não se arriscar de forma desnecessária, né? E, obviamente, evitar situações de risco que você pode também, como você bem disse, questão de álcool, tudo mais, locais que você pode ter. Se o mar está com bandeira vermelha, por quê? Porque a bandeira está vermelha ali? Não é porque o bombeiro quer fincar aquela bandeira. É porque você tem risco de ter correnteza, você tem risco do mar te puxar. Então, assim, evitar. A nossa vida é muito importante para a gente abrir mão, assim, às vezes por besteira. E sabe qual é o pior? Muita gente abre mão por besteira. Aí depois a família fica chorando. Aí a gente fica com aquela cara de a pessoa assumiu o risco, sabe? Eu lá na Lagoa dei a mão aqui pro Thales, pequenininho, dei a mão pra avó dele, a Simone, que já tinha tomado a guaribada, vem aqui, ó. Molhou aqui o tornozelo, saiu, já tomou um banho de água, vambora. Sai dali, né? Vou me arriscar, vou nada. Olha só, gente, meio de 4. A pergunta é, quem são os tais seguranças agressores que atacaram a nossa repórter Branca Andrade e o nosso repórter cinematográfico Edson Santos? Um inquérito foi aberto para apurar quem são os autores. Passageiros denunciam a atuação de seguranças sem uniforme e também um suposto esquema de venda de lugar nas filas. Bandidos na tela.
O que está acontecendo, Isabela, é que a gente não consegue trabalhar. Olha aqui, 2 seguranças estão se colocando em frente à câmera. A gente estava a caminho da passarela para poder entrar ao vivo, para poder dar o serviço para a população, Isabela. Olha só, o senhor está no ar ao vivo agora. O senhor me dá licença, o senhor está atrapalhando o meu trabalho. Após o ao vivo do SBT Rio, durante a paralisação do BRT na última sexta-feira, em que fomos intimidados por 2 supostos seguranças da concessionária no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, as redes sociais se tornaram uma rede de apoio. Milhares de pessoas cobram das autoridades a identificação e punição dos autores da ação, que foi integralmente transmitida. E você não vai sair daí. E se alguém pegar no teu braço, se alguém desplugar mais uma vez, eu não vou tirar o ao vivo dela, que é a segurança. Ela vai para a delegacia agora. Eu peço agora para o batalhão da PM do Recreio. Eu peço já tá agora. Mandando a equipe lá, já tá mandando a equipe lá. Contato, já manda a equipe lá, porque isso daqui é um absurdo. Ainda com o SBT Rio no ar, o prefeito Eduardo Paes alegou pelo Twitter que os homens não teriam ligação com a prefeitura. A concessionária BRT também negou que os 2 homens sem uniforme e sem identificação fossem contratados. Os supostos seguranças fugiram do local após a chegada da polícia. Um inquérito na Polícia Civil foi aberto para apurar o caso. No mesmo dia, o cinegrafista Egberto Reis retornou à plataforma de ônibus no terminal Alvorada na parte da tarde a pedido do SBT. Os 2 homens que aparecem nas imagens ao vivo do SBT Rio impedindo a transmissão não foram localizados, mas 2 seguranças à paisana estavam atuando no local. Passageiros denunciam um suposto esquema de venda de lugar nas filas. Eu venho em pé de Santa Cruz até Alvorada, cansada, fico 12 horas trabalhando no transporte. E o cara vai e compra o lugar na fila. Este outro passageiro diz que não se sente seguro com seguranças à paisana. Fica difícil, né? Que até mesmo para nossa segurança também, o profissional de segurança ele tem que estar uniformizado. Sem estar uniformizado, será a gente não sabe nem quem é. Os supostos funcionários flagrados pelo nosso cinegrafista andam entre os passageiros indicando o local para onde devem ir. Ficam na porta de entrada dos ônibus e até dão informações. Alguns já são até conhecidos dos passageiros. Na última sexta-feira, a nossa equipe de reportagem estava cobrindo a paralisação do BRT. Vários passageiros foram pegos de surpresa pela greve ilegal e tiveram que pegar várias conduções para trabalhar. O estopim da paralisação foi a publicação no Diário Oficial de um pedido de municipalização do sistema no último dia 17 de fevereiro. Ou seja, a prefeitura, por intermédio da empresa pública Mob Rio, passaria a administrar o sistema. Sem aviso prévio, a paralisação acabou acirrando os ânimos das negociações. O prefeito Eduardo Paes disse que demitiria por justa causa os motoristas que aderiram à greve. O sistema BRT voltou a funcionar na manhã deste domingo. No sábado, a juíza Georgia Vasconcelos da Cruz, da 6ª Vara da Fazenda Pública do Rio, suspendeu o direito da prefeitura de gerir o sistema, mas o órgão recorreu e este domingo voltou a administrar o serviço. Desde que foi criado em 2012, o BRT passa por problemas como superlotação, falta de manutenção e atrasos nos pagamentos dos funcionários. Na boca do povo, o serviço que deveria ser uma solução sempre foi uma dor de cabeça. Péssimo serviço, péssimo, BRT quebrado, BRT aberto, prende a gente nas portas, as estações tudo quebrada, serviço de precariedade horrível. Mas todo ano eles falam que muda e nada muda, continua a mesma coisa. Eu vou utilizar o diálogo que nós tivemos aqui com o Dr. Carregódio. Ele falou o seguinte: são os amigos secretos do BRT. Comigo aqui no estúdio, a repórter, também a apresentadora Branca Andrade, para a gente poder falar sobre esse assunto, o que aconteceu ali. Mas antes de conversar com você, eu preciso falar aqui que vocês sabem quem eles são. Vocês sabem. Você sabe por quê? O pessoal na 35DP já recebeu informação de um deles. O pessoal da página Campo Grande ao Vivo mandou para mim, levou na delegacia e o outro já está identificado. O BRT falou que eles não são funcionários do BRT. Agora são funcionários, têm uma ligação com empresas que prestam serviços para o BRT. Alguém tem que saber o que aconteceu. A quem interessa que um brucutu desse ali
parta para cima de uma repórter como a Branca, que estava ali para poder mostrar para a população o que estava acontecendo. Pessoas sem um transporte adequado, ok? E um BRT que apresenta um serviço furreca e que não funciona há muito tempo. É o BRT que anda ali com pneu careca, aquela pista do Transoeste que está um absurdo, cheia de buraco. Não adianta pegar, tapa buraco, var buraco, tapa buraco. Não adianta, irmão. Não adianta. Esse não é o serviço. Olha isso aí. Isso é o que a população precisa. Olha esse BRT, tudo capenga. Mas sabe por que está capenga? É porque quando você passa lá, a pista está ruim. Então esses carros ali que custam 1,5 milhão, 2 milhões de reais... Os carros ficam sucateados. A população vai reclamar? Vai. Paga um salário, paga uma passagem cara. Eu adoro ônibus, pesquiso. Um ônibus normal, BRT o menor, 1 milhão. O trucado, 1,5 milhão. O BRT biarticulado, 2 milhões. A empresa coloca lá, quebra tudo. A prefeitura é culpada. Prefeito, desculpe, eu gosto do senhor. Mas o senhor também é culpado. Começou com o senhor no outro governo. E tem que fazer alguma coisa. Não adianta botar esses BRTs pequenininhos com ônibus já utilizados, ônibus velho, tinha que ser ônibus novo. Ônibus novo. Ok, um ônibus novo leva o quê? 3 meses para que a empresa faça a compra e ele esteja dentro da garagem e eles vão acertar a documentação para estar ali. Só que esses 3 meses estão passando. Estão passando e a população não está vendo, ok? Aí chega um brucutu daquele, 2 deles, né? Porque para tentar se valer para cima de uma mulher, ele tenta... Ah, isso aí, olha a imagem. É isso aí que a população precisa? Não. Só que aqueles caras que partiram para cima da Branca, eles também vão para cima da população. Branca, Andrade comigo aqui no estúdio. Branca, a gente fala nesse momento, eu não estou falando como apresentador, eu estou falando como repórter. Repórter porque tem pessoas da minha família que andam de ônibus e eles veem tudo aquilo que você trouxe pra gente. Você foi uma guerreira, Isabelle Benito te defendeu aqui. Eu pensei que a Isabelle fosse entrar na televisão para te defender, ela estava certíssima de falar aquilo. Agora, como é para você, uma profissional da imprensa, que vai chegar para levar para a população o que está acontecendo e na hora H, aquelas pessoas que eu tenho certeza que também andam de ônibus, que são da Zona Oeste, então andam de ônibus. Quando eu estou na Zona Oeste, eu largo o meu carro e ando de ônibus com a minha família, entendeu? Aí vai defender o errado e partir para cima de você. Você foi guerreira, eu falei para você ali, sabe? Parabéns pelo que você fez, a gente tem que brigar. Mas como é que foi para você viver aquilo dali? Olha, Caio, agora sai esse sorriso assim, mas na verdade é um sorriso de nervoso, porque a realidade é que hoje é segunda-feira, esse fato aconteceu na sexta-feira, e eu, até o presente momento, eu não consigo responder quando me perguntam da onde eu tirei aquela força que eu tive ali naquele momento para impedir que atrapalhassem o meu trabalho. Com a câmera desligada eu sou assim. Eu defendo o que eu acho certo sempre. Isso já me causou, inclusive, muitos problemas na minha vida pessoal, inclusive. Mas o que passava pela minha cabeça é que se aqueles 2 homens, que até o momento há identificações agora sendo repassadas nas redes sociais, mas nada oficialmente ainda divulgado, né? Mas se aqueles homens que ainda não foram identificados me trataram daquele jeito, eles podem tratar qualquer outro jornalista daquele jeito, e se eles continuarem impunes, não sou eu que perco, não é o SBT que perde, não é o Caio Alex que perde, é a imprensa que perde uma chance muito grande de firmar o pé e mostrar a credibilidade que ela tem e a necessidade que a população tem de ouvir essa voz, que é a voz que informa. E também passa pela minha cabeça, e passou pela minha cabeça, como a população é tratada no dia a dia. E a resposta, o resumo que eu tenho é: a população é tratada como gado. E sabe o que foi interessante, Branca, que eu percebi? Todos os colegas da imprensa e de vários veículos se colocaram a nosso favor. De mostrar que a gente estava ali trabalhando, a gente queria trazer informação, queria trazer o de melhor, e na hora H tivemos o nosso trabalho cerceado. Quero mandar um beijão para a Ana Luísa Guimarães, a apresentadora do RJTV, da TV Globo, que ela colocou você lá, mostrando, e eles defenderam também. E a todas as outras emissoras que fizeram igual. Porque foi um absurdo que aconteceu ali. Sabe, Carregosa, trazendo você para esse bate-papo aqui com a Branca, aquilo dali foi um crime. Porque no momento em que aqueles homens estão ali, sem identificação, partindo para cima de uma equipe de reportagem, colocando a mão na câmera,
Eles já estavam agindo de forma criminosa, que me tendenciava a entender que poderia ser algum tipo de grupo paramilitar, alguma coisa do gênero. E alguém tem que ver o que está acontecendo. Sim, sim. Na verdade, esse assunto, ele aborda 3 pontos importantes que principalmente são os jornalistas que acabam sentindo mais. Primeiro, é a noção do que é o espaço público, ou seja, onde você pode estar no espaço público. O segundo é o que é uma segurança privada, para que serve a segurança privada. E o terceiro, o que é a função do jornalista. Então, o que acontece? O que é uma segurança privada? Segurança privada é segurança patrimonial, é o bem. Quando você tem um serviço público que presta serviços à população, você tem, obviamente, uma possibilidade deles também garantir a segurança dos passageiros, das pessoas que estão ali transitando. Só que o que acontece? Isso é de forma ostensiva, ou seja, tem que se identificar. Inclusive, a própria polícia que faz segurança pública, quando vai abordar, ela tem que se identificar. Ou seja, abordar pessoas sem identificação não existe, seja na privada, seja na pública. Então isso já começa uma falha gravíssima, para entender o que é. Porque da forma que você falou, senão parece pra gente milícia. Se isso o que não é capanga? É capanga, cangaceiro, né? Que assim, que a gente e sabe uma coisa interessante, Branca? A gente falava aqui, né? O nosso diretor aqui, a própria a Mel trouxe para mim também, mas eu já estava guardando para fazer isso para você como pergunta, porque independentemente dos colegas da imprensa que vestiram a camisa pra gente, eu vi a população do teu lado. Eu estava em Petrópolis, cobrindo a tragédia, a região serrana, e as pessoas falando, ninguém pode fazer isso com ela, porque a televisão estava ligada. Na minha página pessoal, Twitter, Instagram, o pessoal mandando isso, força pra Branca, manda um beijo pra ela. Quando você viu a população do teu lado, a população entendendo que você estava defendendo o que nós passamos quando nós andamos de ônibus, sabe? E você defendendo também o que o motorista do BRT está passando, porque é um salário horrível, por ter que dirigir manhã e de tarde naquele ônibus capenga e sem a prefeitura fazer nada. Quando você viu a população do teu lado ali, como é que foi para você? A população ela ficou do meu lado, ô Caio, porque a população sofre todos os dias na mão desses seguranças. A gente, nessa matéria, inclusive, que acabou de entrar aí, a gente mostrou uma pessoa que representa tantas outras, né, dizendo que segurança tem que estar identificado. Você imagina, numa hora do rush, todo mundo indo para o curral, né? Porque é um curral. A população é tratada igual gado. A porta do ônibus é fina. Aí todo mundo se aboleta ali para passar por ali e esses seguranças não identificados estão naquele local para organizar uma fila, tecnicamente. E eles ficam ali o tempo inteiro tentando dar essa assessoria para a população, mas não tem identificação, não tem respeito. Da maneira que me trataram, é como tratam essas pessoas, elas são empurradas para dentro desses ônibus. São tratadas feito gado. São tratadas feito gado mesmo. E o que a gente vê quando a gente vai em qualquer país um pouco mais desenvolvido que a gente, é um tratamento de respeito. Essa população paga uma passagem cara, talvez uma das mais caras do mundo, para poder ir trabalhar. Perdem um tempo no trânsito, talvez o maior tempo que se perca no mundo. O Carregosa pode me ajudar com essa informação, mas talvez um dos maiores tempos que se perca no mundo, 1h30, 2 horas às vezes numa condução, 3 horas, um dia inteiro para chegar no trabalho. Você perder 6 horas da sua vida por dia, ida e volta para ir para o trabalho, é perda de tempo de vida. E essas pessoas perdem esse tempo para serem tratadas da maneira que eu fui. Exatamente da mesma maneira que eu fui. Você, muitos de nós e como muitas pessoas da população são tratadas. Quantas e quantas vezes, fazendo a cobertura de problemas com o BRT, a gente via essas pessoas sem identificação, que para mim também eram passageiros, empurrando a pessoa para entrar no ônibus e socando. Só que naquele momento a gente não conseguia entender quem eram aquelas pessoas. Na minha cabeça é o trabalhador tentando ir para o trabalho e ele está tentando a vaga dele. Só que no momento que um cara como esse parte para cima de você e para cima do Edinho, tentando evitar que vocês trabalhem e basicamente agredindo vocês, que aquilo é uma agressão, o que eles não fazem com as outras pessoas? E a população trouxe. Me cobra lugar na fila, para pegar dinheiro, para tratar a gente como gado, para machucar a gente. Naquele momento, você conseguiu vestir a camisa daquela população, falar assim, olha aqui, eu sou essa pessoa que passa por isso, e desse jeito não vai ficar.
Foi isso que te deu força? Não foi só eu. O Edson Santos estava comigo, meu cinegrafista. Foi a primeira vez, inclusive, que eu fui trabalhar com o Edson Santos. Não é um cinegrafista com quem eu costumo trabalhar. E ele teve uma inteligência e uma presença de espírito muito grande de perceber que aquela confusão era informação jornalística. Porque a gente, às vezes, num momento de falta de segurança na rua, a gente, às vezes, prima pela nossa própria segurança, desliga a câmera, avisa a redação e fala, olha, não temos condições de entrar. Mas naquele momento eu senti, e aí é uma coisa, talvez de intuição feminina que seja, né? Eu fui tratada daquele jeito talvez por ser mulher, se fosse um repórter homem não fosse, mas talvez exatamente por ser mulher eu tenha tido a intuição feminina de dizer assim, não, eu vou fincar o meu pé aqui e daqui ninguém vai me tirar, porque o que eu tenho que fazer aqui é importante. E foi exatamente assim que eu segui. Eu vou te falar. E eu não tenho, se você me perguntar, Caio, eu não me lembro, eu não sei nem como eu me lembrava os dados dos 480 motoristas que cruzaram os braços, dos 200 veículos parados desde a madrugada. Eu não sei como que eu me lembrava das informações, porque ao longo do barraco, e eu vou chamar de barraco mesmo, ao longo do barraco, eu queria avisar para a população, olha só, está acontecendo isso aqui, mas o que é importante é o que eu tenho que dizer para vocês. Olha só, a partir de agora vocês, como não tem BRT, vocês têm que pegar a linha 10. Era isso que eu queria dizer. Eu tinha no meu celular a lista dos ônibus que foram colocados pela prefeitura para as pessoas pegarem, para que eles pudessem ir. E eu não conseguia. E é nessa hora, meu amor, que o barraco tem que funcionar. A gente tira o salto, a peruca, vai para lá, arruma um barraco. Se não tiver barraco, ninguém ouve a gente. A verdade é essa. Olha só, gente, é muito importante você que tenha sido vítima de qualquer problema como esse, você primeiro pode procurar a ouvidoria ou então procure a delegacia mais próxima e denuncie. Se não vê resposta, procura a gente da imprensa, procura o SBT, vai no nosso Twitter lá, hashtag SBT Rio, coloca lá que a gente vai continuar dando pancada até alguém fazer alguma coisa. 12h21, olha só, gente, Branca Andrade, obrigado por sua vinda aqui com a gente. Daqui a pouco ela está na rua fazer ao vivo. A coragem, a Mel me lembrou agora, a coragem é uma coisa que nós temos. E acho que o pulso firme que nós temos com a Isabelle Benito aqui, que é mais guerreira, mais batalhadora e briga mesmo, é nessa hora que a gente na rua vai brigar. Ela aqui no estúdio eu não teria recebido socorro lá. E vai brigar tendo sem a segurança. agilidade da produção, que automaticamente conseguiu a nota do BRT, dizendo que eles não eram funcionários, coisa nenhuma. Então, assim, sem o suporte que eu tive aqui, da redação, do estúdio, da produção, da chefia, sem esse suporte, lá talvez eu tivesse passado por uma situação muito pior do que foi. Com certeza. Branca Andrade, obrigado. Acho que ela volta com a gente ainda. É melhor botar a Branca para trabalhar lá embaixo, gente. Entrar ao vivo comigo daqui a pouco ali. E Carregosa volta comigo ainda dos assuntos de polícia. Olha só, gente, 12h22. Um policial militar, ainda não identificado, ficou ferido após sofrer uma tentativa de assalto quando saía para trabalhar hoje pela manhã no Andaraí. O repórter Daniel Penafirme traz os detalhes pra gente na tela. Alô, Caio Alex e amigos do SBT Rio, a bala comeu pesado aqui na rua Doutor Aquino, no Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro. As marcas dos tiros ficaram por toda parte. Olha só, por exemplo, a porta desse salão de beleza, tá ali uma das marcas. Tem marca de tiro também naquela árvore ali do outro lado da rua. Enfim, houve um forte tiroteio aqui no local. Tudo porque bandidos tentaram assaltar um policial militar que passava de moto aqui pela via. Segundo relatos de testemunhas, o policial vinha aqui normalmente nessa direção. Quando chegou aqui, mais ou menos na esquina, foi abordado por dois criminosos que vinham de moto também na direção oposta. Naquela direção, inclusive, fica a Rua Maxwell e também alguns acessos ao Morro do Andaraí. Quando os criminosos anunciaram o assalto, o policial reagiu. Os bandidos atiraram no policial, o policial atirou nos criminosos e aí foi aquela balaria danada pra tudo que é lado. O detalhe é que isso aconteceu nas primeiras horas da manhã. Ainda tinha uma galera terminando de tomar a última cachimbrina aqui nesse bar aqui do lado. Teve pânico, teve correria, uma coisa horrorosa. Os bandidos acabaram fugindo. Há relatos de que um deles teria sido baleado, relatos ainda não confirmados. O pessoal do 6º Batalhão fez um cerco por aqui para tentar capturar esses criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. O policial, esse sim, ficou ferido. A gente vê inclusive aqui o local onde ele tombou com a moto, as marcas inclusive de óleo da moto. O hospital
o policial foi levado para o HCPM, Hospital Central da Polícia Militar. A informação que a gente tem é de que ele ficou ferido, mas que o tiro não pegou numa região vital do corpo. Ele teria ficado baleado numa das pernas, né, socorrido, que foi levado para o HCPM, onde estaria passando bem. Mas a situação é essa: tentativa de assalto a policial, com troca de tiros, com balaria para tudo que é lado, numa manhã de uma segunda-feira, meio de carnaval, no Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro. Saldo de um policial baleado e 2 bandidos que conseguiram fugir, mas que nada levaram desse policial militar. Caio, um abraço, é com você. Obrigado, Daniel, pela firme. Aquela situação, né, Carregosa? Não precisa nem para a Ucrânia. Exatamente. Não precisa, né? Porque o que a gente mais vê aqui são esses bandidos mequetrefes na rua, aproveitando para assaltar as pessoas que, infelizmente, querem tentar aproveitar alguma coisa. Olha o tiro que atingiu a árvore ali, outro tiro na porta de ferro ali desse local, corte, escova, cauterização. Imagine se está aberto. Exatamente. E se tem alguém fazendo o cabelo ali. Carregosa, eu acho que o procedimento desse policial militar foi o mais acertado, porque se esses bandidos identificam ele como policial militar, seria mais uma morte de agente de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, dos bandidos que vêm para cá para poder levar o terror para a rua. Não, você falou tudo, assim, não precisa se preocupar com a Ucrânia quando você tem o Rio de Janeiro, que isso daí que nada mais é do que uma situação de faroeste, vira um bang-bang. E você pensar que uma bala dessa tem poder de letalidade até, às vezes, 1 quilômetro, ou seja, uma pessoa que pode estar muito longe, a bala vai mudando de trajeto dependendo de onde ela bater, então, ou seja, ela vai para uma direção, depois ela pode ir para outra, então, assim, você cria uma situação de bang-bang na cidade, enquanto a gente não tiver tolerância zero a crimes violentos, com mudanças de lei, para justamente cada vez ficar mais difícil acabar com vários benefícios da pena de quem comete crimes violentos como roubo, a gente não vai ter muita solução, porque, querendo ou não, a pena é uma forma de você intimidar o criminoso que quer agir de forma violenta. Enquanto a gente não tiver uma intimidação efetiva, vai continuar tendo isso. E isso é péssimo, isso é bang-bang, isso é faroeste que a gente vive. O criminoso sai dando tiro para tudo que é lado, o policial não tem muita opção, senão ele vai ser executado, então ele vai virar. E a gente tem uma cidade que qualquer um pode tomar um tiro no meio da rua. Bang-bang, você falou, bang-bang, eu vou trazer para você agora, meio-dia 26. Um bando fortemente armado explodiu 2 agências bancárias em Quatis, no sul fluminense. O ataque teria acontecido durante a madrugada desta segunda-feira. Imagens na tela, é isso aí. Caixa Econômica Federal e BB. A explosão aconteceu por volta das 4 horas da manhã, na área central ali de Quatis. 2 agências bancárias, né? A do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal foram os alvos desses criminosos. O barulho acordou os moradores. Alguns registraram até que naquele momento estava acontecendo aquele confronto todo. Houve, claro, aquele confronto com a polícia, chegou lá, troca de tiros, o bando estaria em 2 carros que foram abandonados ainda com dinamite dentro, depois que a polícia chegou ao local. O caso foi entregue à Polícia Federal, que está fazendo as investigações. As buscas continuam na região. Esse tipo de quadrilha, Carregosa, a gente, quando fala aqui de assaltante de banco, não é um mequetrefe que vem roubar o cara para levar o carro dele. São quadrilhas especializadas, algumas vindas do sul do país, já chegam ali trazendo dinamite, tudo mais, vieram com muito armamento pesado. Teve um tiroteio ferrado ali, é o que chama atenção. Essas quadrilhas vêm de outros locais, mas elas encontram uma guarita com organizações criminosas que atuam aqui no Rio de Janeiro, que também vão prestar apoio de armas e de pessoal. Então, quando você tem uma situação dessa, não é só 2, 3 pessoas que estão ali, não. Você vê que são mais de 10, às vezes, que estão ali naquele local para explodir. Aí, novamente, para você ver o que é tolerância zero. Quando eu fiz intercâmbio com a polícia portuguesa, sabe como esse tipo de caso é tratado? Terrorismo. Usou explosivo é terrorismo. É divisão antiterrorista que investiga isso. Você acha que aqui no Rio de Janeiro, eu acho que deveria ser dessa forma também? Exatamente. Na verdade, você não pode ter tolerância ou achar normal uma situação dessa. Mexer com explosivo, você tem um risco muito grande. Fora isso, e se você for analisar o dinheiro que eles ganham com esse tipo de crime, é ridiculamente pequeno para o risco que eles cometem, o risco social de tudo. Porque se você bate de frente uma viatura da polícia, vai ser uma praça de guerra isso daí. E aí o que acontece? Mas por quê? Tem um fator histórico de roubar bancos, né? Hoje em dia é uma forma, tem um status dentro do crime organizado, mas financeiramente também não é uma coisa que compensa muito, não. Isso que muitas das pessoas ficam enganadas, achando que eles estão fazendo muito dinheiro nesse tipo de empreitada. Não estão, é mais porque o criminoso acha que pode fazer.
E a gente tem que criar, e como eu falo, tem que ter tolerância zero com crimes violentos. Se lá fora, Portugal, que é o terceiro país mais seguro do mundo, vai tratar isso como terrorismo, aqui a gente vai tratar como normal, cara. É uma loucura que a gente vive. Só lembrando que para 80 cidades aqui, municípios, né, do estado do Rio de Janeiro, logo mais à noite o SBT Cidade vai trazer a reportagem completa do nosso amigo parceiro Luciano Júnior com o Salutiel Filó. E lembrando também, gente, que a Polícia Civil, agora meio-dia 29, investiga uma foto de mulheres posando de biquíni em cima de uma viatura da Polícia Civil. Eu vou direto para a redação com o Salutiel Filó. Salutiel, eu olhei e eu falei assim, as meninas estão igual arroz tipo 1, soltinha. Só que em cima da viatura da Polícia Civil era para estar todo mundo atrás das grades. Mas depois vamos levar uma cervejinha, um negócio lá. Salutiel, traz mais detalhes pra gente do que aconteceu, como é que tá a investigação do que aconteceu. Essa é a mesma delegacia que tem aquela peladona subindo a escada ali, garoto? Boa tarde. Não sabemos se é a mesma delegacia, né, Caio? Boa tarde a todos. Faz lembrar da história da peladona da delegacia lá de Guaba Grande, que aconteceu em setembro do ano passado, né, Caio? Mas até agora ainda não se sabe onde foi esse registro, tá? Essa foto, ela mostra aí 3 mulheres de biquíni posando numa viatura da Polícia Civil e virou, claro, alvo de investigação. Na imagem aí que foi postada no Instagram, o grupo aparece em uma casa e não é possível, Caio, ver a placa do veículo. Em nota, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil e a conduta aí é considerada de natureza grave. O agente poderá ser demitido aí caso seja identificado. É uma situação complicada, né, Caio? Como é que pode isso acontecer num carro da Polícia Civil? E não é o primeiro episódio, né? Tem o de setembro do ano passado, como você muito bem lembrou, da peladona lá de Guaba Grande. Imagina. Salutiel Filó, apresentador do SBT Cidade, logo mais à noite, a partir de 7h15 da noite, ele volta ainda com a gente. Se não fosse a imagem da viatura, fosse um carro normal, tipo o meu carro, o meu fusquinha ali, né? Eu já colocava minha sunga escândalo, Anderson Brilhinho, né? Com a dele ali, você também, né? Aí parava ali e a gente já estava bem na praia, né? Pois é. Agora, Carregosa, trazendo para o lado sério, tem crime ali, não tem? Administrativo para o policial. Aquele até o caso do Guaba Grande. E aí tem que entender assim, eu sou mão pesada nesse tipo de situação. Porque, vamos supor, Caio, se você aparece pelado aqui, você não vai ser demitido? Você que está assistindo no seu emprego. Eu acho que não, que vai levantar audiência. Eu sou um escândalo, eu vou aparecer muito bonito, pelado aqui. As minhas sungas coloridas, o pessoal gosta muito, então ia aumentar a audiência. Olha, eu não arriscaria se fosse você. Mas assim, agora não ficou vermelho, ficou falando a verdade. Não arriscaria. Se quiser tentar a sorte, tenta. Você é de casa também. No seu emprego, você não tem que ter um mínimo de postura. Então, assim, o que você faz na sua vida pessoal é uma coisa. O que você faz na sua vida profissional é outra. E aí, a vida profissional, você representa muito mais do que você mesmo. Você representa, às vezes, instituições, que é o caso da polícia. Então, aquele caso de Guaba, que foi dentro de viatura, para mim, se eu fosse corregedoria, é demissão, porque se ele tivesse na iniciativa privada, seria demitido. Esse caso é um pouco diferente, porque eu tenho que entender como essa foto foi tirada. Se ela foi tirada com a anuência de algum policial, ou se a pessoa passou ali e tirou, onde essa foto foi tirada. Tem como descobrir? Tem como descobrir. Então, isso tudo vai ser avaliado, entendeu? Agora, como eu falei, isso tem que ser, porque é uma instituição, a pessoa que está ali representa uma instituição. A polícia, ela precisa ter credibilidade, ela não pode ser motivo de chacota, porque isso gera um efeito cascata. Porque enquanto a polícia não for acreditada pela população, ela não consegue prestar um serviço decente. Todo o serviço público como um todo, quanto melhor a população confia nele, melhor ele é. Então, você tem que ter esse cuidado. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão assim. Agora, o policial na vida pessoal dele, ele pode fazer o que ele quiser. É a vida pessoal da pessoa. Agora, a vida institucional, a vida profissional, tem que fazer a separação, porque ele também representa uma instituição. Na viatura não pode, mas na Duster que tá ali do lado de fora, que é a minha... Coloque mais do lado de fora pra gente. Coloque... Oi, meu carro tá parado ali fora. Se quiser tirar ali pra fazer foto de biquíni, pode. Fala a verdade, ó. Um homem executado quando assistia a uma partida de futebol em um bar em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Imagem na tela. As imagens de câmera de segurança do local mostram o momento em que um homem encapuzado e armado de fuzil chega e vai direto na vítima, identificada como Marcos Torres Gaspar, que está sentada ali. Ele impede o homem de se levantar. Outros 2 comparsas, armados também com fuzis, chegam e executam a vítima. O crime aconteceu na rua Urucânia, ali em Santa Cruz, na Zona Oeste. Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi feita no local e agentes realizaram diligências para apurar a autoria e motivação do crime. Parece um crime ou de execução ou alguma coisa relacionada com milícia ali, né? Execução é claro.
que foi execução. Você vê que eles têm cuidado, eles não têm abordagem, já vão direto no alvo, eles têm um tiro e depois eles ainda têm um confere, que a gente chama que é para garantir que está morto mesmo. E agora tem que entender, aí esse tipo de crime você começa investigando quem é essa vítima, qual o motivo dessa vítima, por que queriam matar essa vítima. Aí, a partir daí, você entende o que pode estar acontecendo. Esse local é local de milícia, então você já tem, obviamente, um primeiro grupo logo mais óbvio que você poderia apontar um A situação poderia ter sido pior, que o bar estava lotado e outras pessoas poderiam ter sido atingidas. Sim, mas você vê que é a lógica da execução, eles já vão direto no alvo. O problema é que nessa ida para o alvo tem muita gente no caminho. E às vezes eles já vão direto atirando, que aí acaba atirando em outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Pela dinâmica que você vê, como o local já era de rua, né? Eles já foram direto na pessoa, abordaram, já dá o disparo que executa a pessoa, logo em seguida você vê que tem um outro disparo com a vítima caída, que é o que a gente chama de confere, né? Você vê pela roupa que eles estão trajando, já é roupa já típica de grupo paramilitar, ou grupo, pode ser também tráfico de drogas, quando eles já estão planejando algo, já é um crime planejado, não é um roubo, entendeu? Então eles já vão lá com colete, já vão lá com armamento pesado. Então mostra que, na verdade, teve até uma certa logística para praticar esse tipo de crime. Por isso que eles já vão preparados. A vestimenta diz muito da preparação também do criminoso para cometer o crime. E, obviamente, assim, tem que entender que primeiro quem é esse cara. Para a gente poder afirmar ou ter qualquer indício, saber quem era esse cara, qual foi o motivo desse cara ser morto. E aí, obviamente, tem um motivo. Ninguém toma tiro de graça nesse tipo de situação da forma que foi. E aí entender, porque para poder apontar, obviamente. Ali, obviamente, o primeiro dedo é para a milícia, né? E com certeza a Delegacia de Homicídio já está investigando o caso, já acolheu o depoimento de algumas pessoas que estavam ali nas proximidades, está levantando até os últimos passos dessa vítima para chegar até a autoria, apesar dos indícios apontarem ali que isso ali pode ter uma característica de crime envolvendo a milícia. 12h37, olha só, gente. Denúncia de assédio sexual em escola pública, no município do Rio. A polícia vai ouvir alunas que são estudantes do Carmela Dutra, em Madureira, na zona norte do Rio. Elas acusam 2 professores de assédio sexual. Um deles foi afastado. A reportagem é dela. Mônica Chagas, na tela. Não vamos calar! Sou jornalista contra assédio escolar! A gente já está cansada de sofrer assédio, sendo na escola, sendo na rua, e agora a gente não tem mais segurança dentro da nossa própria rede de ensino. Quando a gente chega na escola, acaba que a gente acaba passando pelas mesmas situações que a gente passa na rua, por pessoas nas quais deveriam de nos passar segurança. Com cartazes com frases "mexeu com uma, mexeu com todas" e "meu uniforme não é convite", essas estudantes resolveram expor o que enfrentam diariamente. Elas foram às ruas para denunciar 2 professores de assédio sexual dentro e fora da escola. As adolescentes são alunas do Instituto de Educação Carmela Dutra, que fica em Madureira, zona norte do Rio. Fica alisando, tratando com uma forma muito carinhosa e estranha, elogios, piadas, brincadeiras de mau gosto, com segundas intenções. Isso está incomodando muito nós, alunas, e além do nosso uniforme, né, que já é um tanto quanto muito sexualizado. As estudantes flagraram algumas atitudes de um dos acusados em sala de aula. Tem muitos acontecimentos, porém um deles, um dos mais marcantes, foi o professor esfregando as suas partes íntimas na mesa. E é muito constrangedor para as alunas estar nessa situação. Na próxima quinta-feira, as alunas irão, acompanhadas dos responsáveis, prestar queixa na delegacia de Madureira. Quanto às denúncias, a Secretaria Estadual de Educação informou que recebeu a reclamação de apenas um único professor e que esse docente já foi afastado. Além disso, a pasta disse que abriu uma sindicância para apurar melhor os fatos. Indignadas, elas querem que os acusados sejam punidos, já que os denunciados são responsáveis por formar futuros profissionais da educação. Que eles sejam retirados da escola e não consigam mais exercer o cargo de professor. Porque, além de tudo, a nossa escola está formando professores e nós não podemos ter esse tipo de professores como exemplo. Essas meninas falaram tudo. Não tem como ter profissionais que possam estar cometendo esse tipo de ato que é criminoso. Muito esclarecida, uma das meninas que acabou falando ali, dizendo o seguinte: o nosso uniforme já é sexualizado. Isso é algo também que deveria se ver, as saias muito curtas, essas roupas que são colocadas de uma forma onde acaba deixando as próprias meninas de forma vexatória. Isso também, o Estado, o município, todo mundo deveria ver o tipo de uniforme dessas crianças. Isso é interessante. E outra coisa,
nesse momento, para apurar os fatos, pega os professores suspeitos, eles são afastados, ok? A gente começa a apurar o que aconteceu, porque a gente não pode condenar ninguém ainda, apesar de terem imagens ali. A gente leva isso ali para que a Secretaria de Educação possa tentar saber o que aconteceu e também levar para a parte criminal, para a delegacia apurar. Eu acho que esse é o procedimento mais correto, Carregosa, porque a gente não pode deixar essas jovens viverem, de repente, à mercê de serem vítimas de mais crimes ainda. Sim, sim. Na verdade, a denúncia é importante. Vai ser o inquérito até do Dr. Neilson, né, que está investigando esse caso. Vai ser apurado, mas normalmente esses tipos de crime você tem bastante prova. Não é só o relato de uma pessoa, são relatos de várias alunas que passaram por isso. Às vezes tem a troca de mensagem. Então, assim, uma pessoa que faz isso, esse assediador, normalmente ele pratica contra várias vítimas. Então, isso é uma coisa que acaba facilitando até a investigação, né? Então, é muito capaz de estar tendo essa manifestação, você já tem filmagem, você já tem coisas ali que são elementos que apontam isso. E aí, hoje em dia, assim, a gente não pode ser hipócrita. Graças a Deus, o mundo mudou muito. E mudou muito para melhor em determinados aspectos. Esse é um aspecto. Hoje em dia, não se tolera mais condutas que até então podia ser tolerado. E isso também faz com que as pessoas que estão em determinadas posições também tenham que tomar cuidado na forma da postura que tomam. Então, quando você vê uma pessoa que em tese não está tomando cuidado, já liga um sinal vermelho. Hoje em dia, você sabe, pô, a gente é de uma época diferente da época atual. Eu me lembro de época de cursinho pré-vestibular, que quando tinha festa de fim de ano, sabe uma coisa que me preocupa? Eu estudei em colégio particular. E no colégio particular, eu estudei lá porque eu não tinha dinheiro não, tá, gente? Porque minha mãe era professora e eu tinha o direito de estudar no colégio particular. Mas ali, qualquer denúncia que a gente levava à direção sobre alguma coisa envolvendo o professor ou algo do gênero, era apurado. O que eu percebo é que nesses colégios, às vezes estadual, municipal, até federal, vêm as denúncias, a gente percebe um certo corporativismo, não tem apuração, e a gente viu que essas jovens foram para a rua para poder correr atrás de algum direito. E só assim, polícia vai investigar e alguém vai fazer alguma coisa. Mas eu estou falando, a nova geração não fica calada. A nossa geração, por muito tempo, teve muito... Eu posso falar, eu estudei minha vida inteira no Santo Inácio. E depois, só essa geração começou a denunciar e teve uma grande repercussão de assédio de pessoas que estavam há décadas lá. E aí parece vítimas de passado da época, inclusive, que eu era aluno. Então você vê que, assim, hoje em dia essa geração denuncia. E está certo, tem que denunciar. A gente não pode tolerar que esse tipo de situação. Uma sociedade melhor é uma sociedade melhor em todos os aspectos. Então pessoas que estão em posição de poder, que é um caso de um professor, tem que agir, como eu falei do policial, também tem que falar do professor. Dentro da atividade profissional, tem que agir de acordo com que a profissão exige. E aí ele está lá para educar, ele não está ali para sexualizar os alunos, não está ali para nada, ele tem que estar lá para educar. 12h43, me dá imagens lá de fora, porque eu acho que aquele barquinho que está chegando ali, o pessoal veio para me buscar, gente. Ah lá, vem, o pessoal veio para Ponte Rio-Niterói, acho que daqui a pouquinho eu vou voltar para Arraial do Cabo, gente. 12h45, olha só, gente, Polícia Federal prendeu um espanhol com 10 quilos de cocaína no aeroporto do Galeão. Nós vamos voltar à redação do SBT Rio, conversar com ele, Salutiel Filó, apresentador do SBT Cidade, logo mais à noite. Garoto, é muito entorpecente aí que aprendeu, hein? Por favor, Salutiel, traga as informações. Pois é, Caio, não é qualquer quantidade, né? São 10 quilos de cocaína. Esse material todo foi encontrado com um espanhol no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, né? E sabe onde estava essa droga toda, Caio? Pois é, vocês estão vendo aí. Ela estava escondida em embalagens de macarrão instantâneo, o famoso miojo, né? O destino dessa droga era a cidade de Madrid, capital da Espanha, tá? O homem de 35 anos, ele pretendia embarcar num voo com escala em Lisboa e Portugal. Mas a única escala que ele realmente completou foi aquela, né, Caio? Direto para a prisão. O espanhol, ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal, na Praça Mauá, no centro do Rio, onde foi lavrado lá o auto de prisão em flagrante. Ele vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, hein? A pena pode chegar a 15 anos aí de prisão, Caio. Tá aí, né? 10 quilos de cocaína. Imagina só esconder isso tudo em pacotinhos de macarrão instantâneo. Eu já te falei, Salutiel, eu já não sou muito certo. Se eu como esse macarrão aí, gente, aí eu ia estar correndo pelado lá na praia, com certeza. Ah, Deus do céu. 12h46, olha só, gente, a Polícia Civil prendeu 3 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que aplicava golpes e extorquiam idosos em casas lotéricas, caixas eletrônicos e bancos. Uma das presas é Natália da Silva, de 40 anos. Ela foi presa em flagrante após extorquir R$10 mil de uma idosa. Veja a reportagem dele, o homem bala Jackson Silva, na tela.
Natália da Silva foi presa em Piedade, na zona norte do Rio. Ela foi capturada em flagrante após extorquir R$10 mil de uma idosa em uma agência bancária. Natália é acusada de integrar uma quadrilha que aplica golpes em idosos. Este vídeo mostra uma das ações do grupo. Natália abre a porta do carro e a idosa entra no veículo. Repare que outra mulher que está de casaco preto também faz parte da quadrilha. Ela foi identificada como Ernestina Guerra, mais conhecida como Tininha, e está foragida. Segundo os policiais, a vítima seguia para sacar mais valores. Uma idosa vítima relatou que estava na fila do banco, momento em que foi abordada por duas criminosas do sexo feminino e a constrangeram a realizar um saque, primeiramente de R$ 1.500, após entrar na agência bancária e efetuar um outro saque de R$ 5 mil. Segundo a polícia, Natália é extremamente estratégica. Os crimes aconteciam em agências bancárias, casas lotéricas e caixas eletrônicos. Na primeira oportunidade, ela assaltava. Eles atuam de forma contumaz e utilizando o mesmo modus operandi. Eles ludibriam uma idosa, escolhem a vítima, ludibriam uma idosa e com isso faz a retirada de valores e restringindo sua liberdade, obrigam a ir até outras agências bancárias para mais retiradas de valores. A polícia já identificou o carro usado pela quadrilha e prendeu o motorista. Manuel Carlos Queiroz Félix foi encontrado com o celular de uma das vítimas. Com isso, a vítima foi convidada a comparecer nessa delegacia, prestou outro termo de declaração, reconheceu pessoalmente o conduzido, bem como reconheceu também Natália, por fotografia, como sendo a mulher loira que primeiro abordou ela e exigiu que ela realizasse os saques. Foram 4 meses de investigação até a polícia chegar aos bandidos. Os agentes descobriram outras pessoas envolvidas. Entre elas, Márcio Lopes Daniel. Ele foi preso em julho do ano passado. Todos vão responder pelos crimes de estelionato e roubo. Viu a cara ali dos 4 criminosos? Só que Natália, ela conseguiu tirar ali de uma idosa mais de R$10 mil e foi presa, carregosa. Ainda bem que a polícia estava no caso, acompanhando tudo o que aconteceu, esse tipo de organização criminosa aqui. Vai, olha a imagem ali, ó. Esse é o momento em que 2 das criminosas pegam a idosa, ela já está com dinheiro, levam para dentro do carro, o homem que está dirigindo o carro também pertence à quadrilha e pouco tempo depois eles são abordados ali pela polícia. É uma ação, acho que a inteligência sempre é muito importante nesse tipo de ação para prender esses criminosos. Exatamente, sim, é um golpe covarde, porque são pessoas idosas. Pessoas idosas, elas precisam ter gastos muito maiores, remédio, às vezes ajuda familiares também. Então, assim, é uma covardia. E aí o que hoje em dia está se fazendo, não só a investigação desse crime do estelionato, mas todos os outros crimes anexos a esse crime que também pode ser imputado. Desde organização criminosa até mesmo a lavagem de dinheiro. Porque só o estelionato mesmo, você vai pegar essa mulher, deve ter umas 20 passagens para o estelionato. Ela entra, sai da cadeia, vai e volta, e aí continua praticando o crime. Quando você começa a botar mais crimes ali, organização criminosa e tudo mais, você consegue segurar essa pessoa. Infelizmente, o estelionatário faz isso da vida. A profissão do cara é ser estelionatário. Isso que eu ia falar para você. Toda hora esse pessoal entra, está do lado de fora. O advogado vai lá e tira. O quê? Porque tem brecha na lei. Deveria ter alguma coisa, uma pena mais pesada, para que eles ficassem ali cumprindo pena realmente. Cara, Brasil às vezes é muito difícil, mas ser preso no Brasil às vezes é difícil. A pessoa tem que querer muito ser presa mesmo, porque as penas, às vezes, parece nem mãe escreveria um código penal, às vezes, com as penas que a gente vê aqui. E por mais que tenha aumentos de pena de mudança, você vê que ainda tem muitos benefícios que permitem que pessoas que são notoriamente reincidentes, ou seja, que dedicam a vida para a prática de crime, possam sair e continuar cometendo crime. É o caso do estelionatário. Esse tipo de golpe, você pode pesquisar. Essas pessoas aí, elas já têm passagem por estelionato, com certeza, e não é a primeira vítima. Então você tem que começar a botar associação criminosa,
E aí a gente tem aqui a coisa do crime continuado, ou seja, às vezes ela não responde nem pelos todos os crimes que ela está respondendo, ela responde pela pena de um aumentado, ou seja, para ver, praticamente então não vai pegar 300 anos de prisão porque cometeu 300 crimes, responde por um e aumenta um pouco a pena, às vezes dobra a pena, ou seja, e a pena baixa. Então, parece que o crime compensa, mas o crime não compensa. Meio-dia 51, vamos voltar com imagens lá de fora, porque essa vista aqui é um Cristo Redentor. Com certeza a Luísa está vendo agora a rainha do Pix de São Gonçalo e falou, eu queria estar ali. Meio-dia 52, olha só, gente. Bombeiros encerram as buscas no Morro da Oficina, em Petrópolis, na região serrana. Lá foram encontrados 93 corpos. Até o exato momento, 231 pessoas morreram na tragédia. Reportagem é dela, Renata Igrejas, na tela. As buscas agora estão concentradas nos rios que cortam a cidade. No Quitandinha, encontramos bombeiros de Santa Catarina com cães farejadores. Defesa Civil e voluntários num trabalho incansável de encontrar desaparecidos, como o menino Pedro Henrique, de 8 anos. O tio veio de São Paulo para ajudar. O Pedro Henrique tem que ser encontrado, porque não está em ML, não está em centro aí de nada, então a gente tem que achar ele, entendeu? Para dar um enterro digno, para não ter que fazer enterro simbólico, colocar foto em cima de caixão, a gente quer colocar o corpo dele lá e dar paz para ele, assim como para a nossa família. A gente não pode esmorecer, eu acho que é um momento que a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa encontrar o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é uma criança pequena que pode estar em qualquer lugar, a gente precisa que esse rio seja varrido. A gente está super orgulhoso dos cães aqui, do grupamento que veio de Santa Catarina, os cães que entram dentro d'água. É isso que precisa fazer no rio inteiro. E outra, a prefeitura pode botar aqui o pessoal para fazer a limpeza do rio, tirar essa quantidade gigantesca de entulho que tem, coisa que sai com a mão até também, tem muita coisa que sai com a mão. Outra ajuda de peso foi a de Leandro, pai do Gabriel, de 17 anos, sepultado na última quinta-feira. Vamos continuar com as buscas, porque tem que achar todos, né? Eu canso de falar isso e só vamos cessar quando tiverem todos encontrados. As buscas também estão concentradas aqui no bairro Chácara Flora. Aqui na quadra, olha só, a gente consegue ver bombeiros, Defesa Civil utilizando máquinas pesadas para que eles possam retirar toneladas de lama que desceram durante o deslizamento. E exatamente aqui funciona uma creche da prefeitura e no momento do temporal, na tarde do dia 15 de fevereiro, havia pelo menos 30 crianças aqui dentro. Elas foram retiradas às pressas pelos funcionários da creche, olha só, que tiveram que serrar esse portão para passar as crianças, nenhuma delas ficou ferida e tiveram que serrar também, olha só, a tela da quadra de esportes da creche. É uma situação realmente impressionante e, segundo moradores aqui da Chácara Flora, ainda há soterrados aqui, pelo menos 4 pessoas desaparecidas. No primeiro andar da creche funciona a Associação de Moradores do Bairro, que agora se transforma em ponto de apoio, com doações e tudo que foi possível salvar. Aqui desse lado aqui, ó, nos sacos, são tudo roupas de moradores que conseguiram tirar alguma coisa da casa e pediu pra gente guardar. Tem cobertor de família aqui, tem roupa de cama de família. O pouco que sobrou, o pessoal guardou aqui. Pediu pra guardar, estava precisando de doação de fogão, geladeira, uma torneira, porque quebrou o bujão de gás, as pessoas perderam tudo da casa. O Pedro Henrique, de 8 anos, eu estive na casa da avó dele. O Pedro Henrique estava dentro do ônibus com a mãe, a Rafaela. Quando veio o temporal, o ônibus foi arrastado para dentro do rio. A mãe, uma leoa, conseguiu tirar o filho pela janela, colocar ali. Quando ela subiu, veio aquela água cera toda e levou. Os dois foram arrastados, ele desapareceu. Ela conseguiu sobreviver, tem várias marcas na perna. Eu estive na casa deles. Ela depois foi chamada porque um corpo de uma criança foi encontrado já em alto poder ali de putrefação, né, gente? E naquele momento, ela foi chamada para fazer exames a coleta de material genético para exames de DNA. Eu estava com ela também, vivi tudo isso. Então, é uma dor muito grande o que essas famílias estão vivendo ali. Parabéns para esse pai do menino, né? Esqueci o nome dele agora, eu até guardei o nome, eu comecei a comentar, esqueci o nome dele, porque no último dia que eu estava, antepenúltimo dia que eu estava em Petrópolis, ele chamou a imprensa para poder fazer um pronunciamento, falou, gente, eu vou enterrar meu filho, participei das buscas, pediu para que as buscas não parem, até que o último petropolitano seja encontrado. Eu vou voltar a Petrópolis para poder falar com a repórter Renata Igrejas sobre esse assunto. Acho que, Renata, é muito importante. Eu gostei de olhar aí, bem atrás de onde você está, eu vi um caminhão
Só que os moradores daí estão pedindo mais caminhões para tirar do Chácara Flora justamente aquele entulho todo que está ali para tirar, porque pelo menos tem mais 2 pessoas da mesma família soterradas aí e não tinham sido encontradas. Somente a Lana foi encontrada ontem, né? Porque eu estou conversando com o pessoal daí toda hora. Esse trabalho é muito importante. Ainda tem muita gente, minha amiga, para ser localizada aí, né? Vítima dessa tragédia horrível. Boa tarde para você, se é que eu posso te dar boa tarde, né? É isso, Caio. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está ligado aqui no SBT Rio. Pois é, a gente fala ao vivo aqui do bairro Chácara Flora, onde as buscas se concentram aí nessa segunda-feira, né? E devem permanecer aí concentradas ainda durante a semana. Como você falou, vou pedir para o Paulo mostrar aqui pra gente. Esse trabalho aqui incansável, ele não para, começou desde cedo. Voluntários, moradores aqui da comunidade, junto com bombeiros e o pessoal da Defesa Civil, tentando retirar toneladas de lama, Caio, porque ainda estão soterrados mãe e filho, a Gisele e o Wallace. A gente conversou com o pessoal aqui da Associação de Moradores mais cedo, ali na creche, e aí eles disseram que o Wallace tem por volta de 20 anos de idade. E a gente está vendo que esse trabalho também se concentra, olha só, lá no alto da encosta, onde parte ali do barranco acabou descendo. A gente vê ali moradores ajudando o pessoal que está com a roupa cor de laranja da Defesa Civil, mas o problema maior ali, várias casas foram destruídas, tá, Caio? O problema maior é o barranco que está acima. A Defesa Civil está interditando aquela área ali em cima, está tentando fazer uma busca mais leve, né, manual, com enxadas, com pá, retirando mesmo ali com a mão, porque o terreno lá de cima continua muito instável. Bom, o tempo está aberto. Tempo estável aqui em Petrópolis, um sol forte, não tem previsão de chuva, mas esse trabalho continua. Como a gente viu na reportagem, as buscas se concentram nos rios Piabanha, Quitandinha. Pedro Henrique, de 8 aninhos, foi arrastado, justamente como você disse, naquele momento em que os 2 ônibus são arrastados ali na rua Washington Luiz, no centro da cidade, e mãe e filho que continuam soterrados aqui. O número atualizado agora há pouco pela Polícia Civil, Caio, é de 231 mortos, sendo que 93 pessoas, 93 corpos foram retirados do Morro da Oficina. Eu e Paulo Oliveira chegamos ontem aqui a Petrópolis, na parte da tarde, acompanhamos ali da Igreja de Santo Antônio justamente o final do trabalho de buscas da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros. A gente chegou a presenciar também a implosão de uma das pedras que estava atrapalhando bem exatamente ali no cantinho direito do Morro da Oficina, uma pedra que havia rolado, ela foi implodida 2 vezes e o trabalho então no fim da noite foi encerrado ali. Segundo a Prefeitura de Petrópolis e o Corpo de Bombeiros, as 93 pessoas dadas como desaparecidas foram retiradas, foram encontradas ali no Morro da Oficina, portanto o trabalho lá foi encerrado. A gente então acompanha daqui da Chácara Flora, Caio, esse trabalho aqui minucioso, olha só, a gente consegue ver mais detalhe lá de cima, olha só, Paulo. O pessoal dos bombeiros, tá, com a roupa bege e o pessoal de laranja da Defesa Civil junto com moradores, interditando aquelas casas e tentando fazer ali um trabalho de retirada de boa parte desse material. E o trabalho aqui embaixo também continua com máquinas pesadas, Caio. Olha, belas imagens, não. Esse ponto que você está mostrando aí, Paulo Roberto, é muito importante, porque aí eles estão concentrando também buscas para tentar localizar outras pessoas. Renata, eu já te chamo aí, porque a própria Renata acompanhou também que desabrigados que estão retornando para as casas em situação de risco, de desabamento. E isso também é muito arriscado. Na tela, para que você possa entender o que está acontecendo lá. Vamos ver. Maria não consegue segurar as lágrimas quando olha para a casa no alto da serra e tudo que deixou para trás. Se eles tivessem olhado para a gente um pouquinho só, nada disso teria estar acontecendo hoje. Maria conseguiu abrigo na igreja de Santo Antônio, que fica em frente à encosta. Ela e quase 1000 pessoas desalojadas e desabrigadas estão sendo cadastradas para o aluguel social de R$1.000, que será pago pelo governo do estado e pela prefeitura de Petrópolis. Eu não vou voltar para lá. Eu estou tentando arrumar um aluguel mais barato, né? Porque não tem condições, aqui os aluguéis tudo caro. E seguir minha vida para frente. Mas aqui eu não quero nem mais ver nada, porque tudo que eu ver aqui eu vou lembrar meus amigos. Famílias que não tinham para onde ir foram recebidas em escolas e igrejas. O padre Moisés chegou a abrigar 330 pessoas. Hoje são quase 80. Muitos já deixaram a cidade.
Mas os problemas sanitários chamaram a atenção até do Ministério Público do Estado. Nós temos os cuidados do piolho, por exemplo. Ao que tudo parece, chegou a ter um número de 10 pessoas. 10 pessoas que puderam, que foram localizadas de imediato e foram cuidadas, 10 crianças, na verdade. Nós soubemos de dois casos de Covid-19 de 2 famílias que, por uma graça de Deus, já estavam no mesmo lugar. De um lado, a Defesa Civil continua o trabalho de resgate aqui no Morro da Oficina, terreno ainda bastante instável. Do outro, comunidade exatamente ao lado, moradores voltando às suas casas que estão interditadas pela própria Defesa Civil, porque há risco de novos deslizamentos. Nesta casa, algumas pessoas estendem as roupas. Logo acima do imóvel, parte do barranco já desceu. Nesta outra, pendurada na encosta, uma lona cobre o terreno ainda encharcado, enquanto a família aproveita a tarde na varanda. 13 dias após a tragédia, quase toda a cidade já tem os sistemas de abastecimento de água e de fornecimento de energia elétrica normalizados. Mas ainda encontramos deslizamentos pela cidade. Mais de 40 mil toneladas de lama e entulho foram retiradas dos pontos de deslizamento. Nos locais de acesso mais difícil, um rally solidário dedicado a entregar o básico a quem mais precisa. Isso aqui, nos primeiros dias, era só lama, entendeu? Agora deu uma melhorada no caminho. Agora está bem melhor. Tudo isso parece um pequeno sinal de melhora, mas só parece. Nós não podemos sofrer da síndrome do céu azul, que é, depois da tempestade, o céu se torna azul, tudo se torna normal e nós esquecemos aquilo que passou. Não podemos esquecer do que aconteceu. E lembrando que ali, qualquer momento cai um temporal e traz medo e susto para todo mundo. Eu preciso ir para um breve intervalo comercial e, na volta, vou falar de crueldade. Um cão que foi morto a facadas, eu vou comentar aqui. O doutor Marcelo Carregosa, não saia daí, hein, mamãe? Fica aí. Imagens lá de fora no SBT Rio, vou te falar, hein? Daqui a pouquinho eu tô com a minha sunga azul celeste, vou lá na praia. Já o pessoal foi de lancha, ninguém me levou, então eu vou ter que ficar aqui mesmo, né, gente? Agora o querido perguntou assim, tu vai pra praia com quem? Vai dar ruim lá em casa. Olha só, gente, a Polícia Civil apreendeu cerca de 1 tonelada de materiais explosivos em um depósito clandestino de fogo de artifício no bairro da Taquara, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Imagens na tela. O material foi avaliado em R$500 mil entre caixas de fogos, sinalizadores, foguetes, fogos apitos, bombas espaciais, foguetes, show, balas, olha só, balão, pipa, cerca de 10 buchas e 50 balões de 80 carretéis de linha chilenos. Também foram encontrados no depósito que fica ali ao lado de uma loja de pipas. Segundo a polícia, os explosivos estavam armazenados de maneira irregular, podendo causar acidentes no local. E aos moradores também, que moram bem pertinho ali daquela região. Gente, isso não dá, não pode, porque olha só, essas bombas desses locais, você pode causar uma explosão, você pode danificar a casa de alguém, e essas linhas chilenas também, as crianças utilizando aí, você pode matar, por exemplo, um motociclista. Então, desse jeito não dá. Vamos brincar com segurança. Eu sei que você precisa trabalhar, mas com material explosivo que pode matar alguém, né? Aí não dá. Dessa forma, não dá. Então, olha só, vai um recado, tenta trabalhar de forma correta. Vai ali, pede autorização do Corpo de Bombeiros. A sua empresa teria que estar num local aí que não fosse levar riscos também para outras pessoas. Você tem que ter uma atenção redobrada. Presta atenção no que eu estou dizendo. Olha só, essa foi mais uma edição do seu SBT Rio. E comigo, imagens, eu sei. Garota, eu vou te falar, a Melissa está desesperada. Vem, Alex. Eu tenho uma lista aqui de 700 pode mandar pessoas que eu vou pra ficar falar, aqui com o Alex. E ela tá... Tira o Alex, por favor, que ele tá me atrapalhando. Não. Não, tira, eu não quero ele. Vem não você quero também. Ele, não. Vem, bebê. Fica Absurdo. aqui no meio. Olha vai. só, alôs pra você que tá em casa. Um alô pro Igor, meu amigo Mestre Cuca. Ele agora tá tocando violão. O garoto manda bem lá de São Gonçalo. Ele é filho da Luísa, a rainha do Pix. Ela chega perto da gente, o Brelinho fica assim, faz um Pix pra mim, faz um Pix pra mim. É só assim, gente. Toda hora tem Pix. Também para os meus bebês. Agnes, Clarinha, Vitinho, o Thales, que fez eu comprar sorvete de uva pra ele, mas na verdade era de açaí.
que a gente não achou sorvete de uva lá em Arraial do Cabo, gente. Então, foi de açaí, a gente enganou a criança, mas por um bom motivo. Minha amiga, dona Simone Aparecida, mais conhecida como a avó da Anitta, colocou um biquíni na última regulagem, os velhos dando em cima dela. Tá comigo, hein? Pá de palhaçada. Vai ficar dando em cima da minha amiga? Que isso? Para os meus amigos Douglas Silva, lá do Chácara Flora Petrópolis, irmão, parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí, ajudando essas famílias. Para a Jussara, né, que passou por toda a tragédia em Petrópolis, mas Papai do Céu está confortando o seu coração. Por isso, me dá imagens lá de fora, para que você tenha... Olha só, imagem lá de fora. Que coisa maravilhosa. Essas imagens maravilhosas. Meu amigo Diego Dias, cadê meu desinfetante, garoto? O pai dele, seu Carlos Alberto, tem o maior bigodão. Ele é polícia brabo, mas já está aposentado, né? Os funcionários dele lá de Arraial do Cabo, Igor, a Gabina e também a Sara Emily, toda metida. Tem uma galera lá em Miguel Pereira, Gilson, Janaína, Rodela, Valéria, Wagner, a Robertinha e a sogra dele. E também Rio das Ostras. Tia Marlene, a comida tava boa aí, gente. A Ginha, Giginha, Cezinha, a Márcia e o Luiz Carlos. Fui para Rio das Ostras, comi pra caramba, não paguei nada. Fazer o quê, né? Bom dia também, para não esquecer, para o Elis, esposa do Enio, e o Giovanni, das redes sociais, que botou lá, hashtag, @CaioAlexSBT Rio. Ele falou, Caio, manda um beijo pra minha mãe no final do SBT Rio. Dona Maria, ela tá assistindo e ela fica se divertindo com você. Sabe? Vamos responder, pessoal, no Twitter? Fala pra mim, Diego, o que o pessoal tá perguntando aí? Vai colocar na tela? Coloca na tela aí, Diego, vamos ver. Diego colocou ali, SBT Rio, Caio, quase todo dia uma denúncia de assédio sexual no estado. É verdade, isso tem acontecido, por isso você tem que procurar a delegacia mais próxima e também no local onde estiver acontecendo, falar, polícia vem aqui, chama o pessoal do 90, a PM, para poder ajudar você, que desse jeito não dá. Assédio desse jeito não dá, e o SBT Rio está aqui. Tá do seu lado, sabe para quê? Para poder trazer essa denúncia aqui sempre. Sempre, sempre. Quero mandar um beijo também. O Anderson Brilinho tá comigo aqui. Vai pra praia comprar uma sunga escândalo, trabalhada no glitter, né? Vai comigo pra praia hoje também o Ricardinho. Tá com a sunga branca, com negócio rosa aqui. O que é isso, gente? Eu não entendi. Por que esse negócio rosa? Entendeu? Mais um Twitter na tela, chegando para mim agora. A violência está demais. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, é o Moser Soares. Moser, obrigado. Realmente a violência está demais. Não dá pra gente andar na rua. Por mais que a gente consiga ver a polícia na rua fazendo alguma coisa, infelizmente, a criminalidade está ali. Você também pode chamar a polícia, filma. Viu alguma coisa errada? Filma, manda pra polícia para tentar prender esse criminoso, esse bandidão. E, Fernandinha, eu quero falar uma coisa com você. Eu vi no Instagram, né? Cadê sua DJ Careca? Cadê a música do Caio Alex? Escuta. A sua filha sambando. E só te lembrando que nesses 15 dias aqui, agora são gravatas novas. Vai falando. Caio, deixa eu falar. Boa tarde Tira esse garoto aí que ele puxa saco de outras pessoas, gente. Olha aqui, primeiro, eu tô encantada com a sua roupa. Ô, Vitor, dá um fãzinho no Caio Alex. O blazer era novo. Olha lá, Alex, ele não tá lindo, Alex? Tá bonito. Então, gato, tô ele te ouvindo, Big saco Boy. da pessoa errada. Aqui, tô até de boa, não quero falar com ele. Vai descendo. Vai. Só uma coisa. Aquele menino ali tava lá de sunga de praia, com Pedrosa. Eu vi, tá? Tu viu? Olha. De sunga de praia, arrasando na rua. Futebol, olha assim. Arrasta pra cima esse Fernandinha, deixa eu tocar a bola pra você, porque agora tem muito esporte na tela do SBT. Caio, e amanhã tô de volta, hein, gente? Você, Caio, já viu o relógio do Alex? Esse Obrigada, relógio Alex. dele é comprado no camelô, não gostei. Mentira, não é O meu é que é chique aqui, ó. Olha lá, o meu acende, ó. Olha lá, E ali, diz quantos passos que deu, não é? Eu comprei aqui na banca de jornal aqui embaixo, foi baratinho. Tchau, gente. Beijo, Caio Alex. Muito bem.